Olá, irmãos. Iremos iniciar um estudo sobre como devo ler a palavra de Deus, como ler as Escrituras de uma forma correta, de uma forma que traga crescimento para a minha vida e que traga aplicações que eu possa utilizá-la, que eu possa praticar no meu dia a dia. E para isso a gente define alguns objetivos. Na verdade, são três. O primeiro, a partir desse estudo, nós iremos adquirir conhecimentos práticos da palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia não só como uma forma histórica, como um passatempo, mas você vai fazer essa leitura com a ideia de torná-la prática na sua vida, né? E a gente toma base disso em qual texto? Lá em Tiago, quando diz que nós não devemos ser como somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. O segundo objetivo é o seguinte: estudar sistematicamente e sozinho a Bíblia, separando diariamente um tempo para sua leitura e meditação. Aqui a gente já encara a Bíblia como algo de importância, que não é qualquer livro que a gente vai estar lendo, que nós pegamos ali das primeiras páginas até o fim. Existe um sistema, existe uma sistemática envolvida na Bíblia. Lógico que a gente não vai ser como os grandes teólogos, né, que vai estar preocupado na palavra original que foi escrita na língua no tempo atrás. A gente não vai esmiuçar com muitos detalhes, a gente vai utilizar muitos que eles já fizeram isso. Mas assim, essa sistemática é importante a gente entender que a Bíblia ela está dentro de um contexto onde nós vivenciamos isso como igreja, que é o que? Criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, a gente vê a Bíblia em torno desse processo que Deus assim estabelece com o seu Filho. E é importante entender que tais livros influenciam no meu crescimento, no meu entendimento de Deus. Então é necessário a gente ter um sistema de leitura, né? Como eu devo ler, qual o livro que eu devo ler. E nisso vai me trazer uma organização, vai me dar um entendimento que é necessário ler a Bíblia diariamente e meditar nela. Não ser só uma leitura rápida, apressada, mas a meditação ela faz total diferença. Imagina aí você ler os livros poéticos, né? Você olhar para Provérbios e olhar para Salmos e imaginar que sua leitura for rápida, né? Ou até mesmo de certa forma sem prestar atenção nos detalhes, você perde muitas maravilhas. E uma delas que eu vou compartilhar com os irmãos é em Salmos 37, vai ter um texto lá que fala: Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Olhando um pouco mais para a tradução do agrada-te, a gente pode aprofundar esse significado dizendo assim, que o Senhor seja o teu deleite e ele satisfará o desejo do teu coração. Então a gente medita nessa palavra, a gente passa tempo refletindo até mesmo em um verso, em três, em um capítulo, a gente fica remoendo, né, fazendo análise do que a gente acabou de ler. E isso é importante a gente ter em mente nos objetivos. E o terceiro objetivo, que também é importantíssimo, é interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar seus princípios ao viver diário, né? Aqui nós iremos iniciar dentro de um método que nós enxergamos que é muito aceitável para quem está iniciando a leitura, ou então para quem já tem um bom tempo de leitura, mas não está se organizando, está tendo dificuldades, que é o método indutivo, que nós iremos fazer uma leitura completa do texto, mas trazendo algo do contexto, enxergando outras variáveis dentro da interpretação do texto que nós estamos fazendo. Então, esses são os objetivos, nós iremos tratar eles ao longo desse estudo e peço que os irmãos fiquem atentos, tá bom? Após esse momento de entendimento dos objetivos, nós iremos passar
para introdução. Introdução do que nós iremos comentar aqui. É importante a gente entender primeiro a importância da Bíblia, né? Nós já sabemos que a Bíblia ela é um nosso manual de regra de fé e prática. Nós entendemos que ela é a palavra de Deus. Mas realmente a gente vive de uma forma que colocamos em prática, que nós falamos sobre isso, que realmente é a palavra de Deus para mim, é o ensinamento que ele tem para nós, é a palavra de salvação, existe ali decretos, mandamentos de Deus para nossas vidas. Então, dentro dessa conjuntura, a gente coloca a Bíblia num nível, num patamar de muita importância. O que nós iremos tratar aqui é algo que muitas pessoas, estudiosos, fazem até mesmo com outros livros e também com a Bíblia. Então, é também do cristão ter essa preocupação de como está sendo feita a sua leitura diária da Bíblia. Para isso, a gente vai pensar nos seguintes textos. Um dos que mais gosto é Salmos 1, né? O Salmos 1, que fala sobre a gente meditar na palavra de dia e de noite. E ele traz uma sequência de promessa, né? Que nós seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no seu tempo certo dá o seu fruto. Então, se a gente tem a preocupação de estudar a palavra de Deus, de meditar nela, nós seremos como árvore plantada. E aí é onde está, a gente já deixa algumas observações do que nós iremos estudar. Olha como o livro de Salmos, ele é um livro poético, mas que traz práticas para a nossa vivência. Quando o cristão ele vive a palavra de Deus, é notório a sua vida dar frutos, né? Não frutos de uma maneira egoísta, para o seu bem prazer, mas para as pessoas ao seu redor, né? Então, nessa perspectiva, também nós vamos comentar sobre dois textos que dá base, que dá autoridade, que dá firmeza e confiança em nosso coração em acreditar que a palavra de Deus é a verdade para nossas vidas. É importante a gente não ter dúvida sobre isso, né? O primeiro texto é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, aqui declaro que as escrituras ela é divinamente inspirada por Deus. Deus, ele através do Espírito Santo, ele usa as vidas das pessoas, né? Mas são homens pecadores. Sim, concordo. Como assim? Como nós somos pecadores. E escrever a Bíblia, como a gente pode ter confiança nela, se foram feitas por homens? Então, é por isso que esse texto ele nos dá base. Deus, ele usa pessoas. Então, a gente entende que quando Deus inspira, passa pela vontade de Deus, então não tem como isso de certa forma ter erros ou então dar base para ter falhas na Bíblia. Não tem essa perspectiva, tá? Então a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. Então não tem erros. Ela é proveitosa para o ensino, para exortação, para corrigir, para instruir. E o objetivo dela, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é para preparar o homem, para preparar a mulher, para preparar a família, os pais, na questão até mesmo do cuidado com o filho, questão de trabalho, questão de relacionamentos, enfim. A palavra de Deus, ela é base para a nossa vida. E o outro texto muito importante também, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Apesar de ser um livro que já se passaram muitas gerações, muitos anos, séculos, a gente entende que ela ainda é viva e eficaz. Ela é verdade em nossas vidas hoje. Ela ainda transforma a vida. Ela ainda restaura corações. E ela é eficaz. Ela cumpre o seu objetivo.
ela não é um livro histórico que já passou e não acontece hoje, ela é eficaz ainda em nossas vidas. Então, esses textos mostram o poderio, a importância, como Deus ele se revela ao seu povo através da sua palavra. É hoje onde a gente pode se agarrar e dizer assim, o Senhor, Deus ainda tem um relacionamento conosco através da sua palavra. Então é algo um motivador para um cristão estar baseado nisso. A importância do cristão estar fazendo a sua leitura, a sua meditação na palavra de Deus. Então a gente vai definir nessa introdução algumas orientações básicas, tá? Então a gente sabe que ler a Bíblia não é ler aleatoriamente, não é ler de qualquer jeito, né? Existe realmente uma preocupação e a gente deve estar sempre atento a isso, certo? Então precisamos definir objetivo e direcionamento para nossa leitura, ter um bom planejamento. Por que eu estou lendo o livro de Levítico? Eu fiz minha pergunta essa semana e comecei um plano de leitura. E o livro de Levítico fazia parte dessa leitura. O livro, de certa forma, se eu for pegar sem ver o contexto, eu vou dizer que é uma leitura cansativa e chata. Até porque você vê ali muitas leis, Moisés passando para o povo mandamentos sobre o sacrifício, que hoje a gente não vive mais isso, questão do sacrifício. Mas eu aprofundando um pouco mais, vendo alguns estudos, alguns relatos de alguns teólogos, a gente percebe a importância do livro de Levítico. Além de estar no meio ali do Pentateuco, né, que não é aleatoriamente, a gente percebe que o livro de Levítico é o relacionamento que Deus tem para com o seu povo. É o momento onde o povo saiu do Egito e agora ele passa a instruir esse povo, a orientar esse povo como deve se proceder diante de Deus nos seus relacionamentos, na sua adoração, até mesmo com o próximo, com os seus irmãos, com a sua família, enfim. A importância do livro de Levítico trouxe uma ideia que eu não tinha antes e que tornou a leitura mais agradável. Perceber que esse livro é tão importante porque traz uma aplicação para a minha vida, que Deus ele busca um relacionamento para com seu povo. E para mim um dos textos que eu mais destaco é do momento onde Arão e Moisés escutam a orientação de Deus sobre o momento do sacrifício de pecados, né? Pela expiação pelos nossos pecados. Ali ele demonstra a questão do cordeiro. E ali você vê a figura de Cristo sendo revelada posteriormente nos evangelhos. Você vê como o Jesus substitui esse sacrifício. Como é importante, irmãos, a gente fazer uma leitura mais aprofundada. A gente ganha mais desejo pela obra de Deus, tá? Então é dentro desse contexto que a gente vai estar fazendo esse estudo para melhorar a nossa leitura da Bíblia, ok?